Eu sinto que voltar pro YouTube é meio que encontrar aquela amiga que você gosta muito, depois de muito tempo e nada muda, sabe? Então, se você tá aqui, pega a sua cadeira. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamento. Rebeca, mas quem é você pra falar sobre relacionamento? Amigas, eu tenho um, tá? Me orgulho muito de dizer que esse ano eu faço 10 anos juntos com o meu marido, meu namorado. Foi meu namorado por 8 anos e depois casamos, e agora 10 anos juntos. E a gente cresceu junto, a gente passou fases da vida junto, porque hoje eu tenho 25, 24 para 25. E se você for parar pra pensar, a gente tá junto desde os meus 14, 15 anos. Então, a gente passou por fases da adolescência, da vida, cresceu, virou adulto juntos. E eu acho que passar por tantas fases da vida fez com que a gente tivesse uma coisa muito especial, uma cumplicidade muito, muito especial. Hoje, eu sou vista no meu Instagram como uma autoridade, né? Uma certa autoridade em relacionamento. E lá a gente conversa muito sobre isso. Eu sempre tento trazer um pouco de racionalidade e de intencionalidade no que a gente conversa sobre relacionamento, um pouco das experiências que eu tive, que acrescentam principalmente para pessoas que namoram há bastante tempo ou que namoram e querem um relacionamento a longo prazo e que querem estar junto de pessoas por muito tempo. Então eu acho que o que eu tenho a dizer pode acrescentar na sua vida, pode te fazer refletir, pode te fazer pensar. Vou trazer um pouco para vocês de uma visão do pós-felizes para sempre, sabe? Porque a gente chega, a gente namora, a gente fica tempo junto, pensando e idealizando um momento que a gente vai estar junto para sempre, que vai ser para sempre, que você vai estar morando junto, que você vai ter casado, e você idealiza esse momento, você pensa nele por anos e quando ele chega, como funciona o depois do felizes para sempre. Eu tô aqui para falar para vocês que eu acho que a gente não se prepara para esse momento. Por quê? Falando sobre mim e sobre a minha experiência, eu namorei 8 anos antes da gente casar. Claro que eu sei que a gente namorou tanto tempo, porque a gente começou a namorar muito cedo, não tinha condições de a gente casar antes, então por isso que a gente namorou muito cedo. Agora, se você tá em um namoro mais adulto, eu já acho que namorar 8 anos não tem nada a ver. Namora 2, 3 aninhos aí e casa, minha amiga, mas assim, nós namoramos 8 anos. Esses 8 anos foram divididos em 6 anos de namoro presencial, tá? Namoro juntos, na mesma cidade, abraçados, beijando, sempre juntos. E outros 2 anos de namoro à distância. Porque, pra vocês que não sabem, né? Não tem obrigação de saber. O Pedro, que é o meu marido, ele é militar. E eu já sabia que ele queria ser militar desde sempre. Ele estudou muitos anos para concurso. Ele serviu como soldado também. E passou no concurso. E quando ele passou no concurso, ele teve que ir morar em outra cidade por 2 anos para depois, talvez, voltar para Curitiba. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele voltou e estamos aqui juntos. Mas, começando o começo, com 14, 15 anos, eu fiquei com ele pela primeira vez e a gente começou a namorar. É engraçado lembrar porque não parece que faz tanto tempo assim, mas faz muito tempo e eu era uma pessoa muito diferente. Eu era muito criança, eu era adolescente e contar pra vocês que eu já gostava dele antes da gente ficar. Eu era bem apaixonada, era ela, ai, amigas, bem história de filme bobo, sabe? Eu era apaixonada por ele e ele era mais velho. Eu era do primeiro ano do ensino médio, ele era do terceiro. E eu gostava dele muito, eu achava ele maravilhoso, ele era meu super crush, mas eu achava que ele nunca ia olhar pra mim. E ele olhou, amigas, e daí a gente começou a sair, e esse sair virou um namorar, demorou, mas virou um namorar. E a gente começou a namorar já sério. Quando começou, era muita paixão, era muita loucura. Gente, como eu sofria e não precisava sofrer, porque já tava namorando. Pra que sofrer? Mas eu sofria, era tudo muito intenso, muito maravilhoso, muito incrível. E foi assim, paixão por uns 2 anos. Talvez 3, mas acho que uns 2 anos. Durou bastante porque eu era adolescente, né, amigas? Você sabe como é que é adolescente? Então foi 2 anos de paixão. E conforme foi passando isso, a gente foi amadurecendo juntos, né? 3 anos, 4 anos de namoro. Já tinha uma pegada diferente. Eu já tinha saído da escola, ele já estava trabalhando. Então a gente passou por essas fases aí, sempre juntos, namorando. Só que a minha visão de tudo que a gente tinha vivido, de tudo que a gente estava vivendo, era muito romantizada. Muito, muito, muito romantizada. Porque eu via como aquilo, história de filme que eu tava vivendo. Eu colocava o relacionamento que eu tinha num pedestal. De tipo assim, isso é intocável, isso é incrível, é maravilhoso. E nada do que vem dali pode me ferir, porque
é tudo é irreal. Chegava a ser um conto de fadas mesmo. Na minha cabeça era o que era pra mim, um conto de fadas. E essa visão aí durou até os 5 anos de namoro, quando a gente tava passando por muitas dificuldades. Por quê? O Pedro estava trabalhando e ele estava estudando pro concurso que ele queria passar. Ele passava muito tempo trabalhando e estudando. Eu ainda não tinha passado no que eu queria, eu não tinha passado na faculdade, eu tava estudando pra passar pra faculdade e tava vivendo um pouco de caos familiar na minha casa. Então, a gente tava vivendo essas coisas separadamente e conjuntamente ao mesmo tempo. Conjuntamente, não sei se existe. Mas essas coisas estavam tornando o nosso relacionamento uma coisa de segundo plano. Isso era necessário? Sim, que se a gente queria construir alguma coisa, a gente precisava ter objetivo. E o nosso objetivo era ele passar no concurso e eu, por exemplo, passar na minha faculdade, que era o que eu queria fazer. E enquanto isso não acontecia, a gente tinha que tentar dividir essa nossa atenção, a gente precisava tentar dividir os nossos objetivos e ao mesmo tempo que dividir, os nossos objetivos tinham que ser o mesmo, porque a gente tinha o objetivo de casar, a gente tinha o objetivo de estar juntos. Então, assim, a gente começou a passar por essas dificuldades porque o Pedro começou a ficar chateado de não estar conseguindo passar, eu tava muito chateada de não estar conseguindo passar e vivendo um caos bem grande na minha família. Então, a gente tava se desencontrando, sabe? Em muitos momentos a gente tava junto, mas cada um tava pensando na sua condição. A gente tava meio mal, nenhum conseguia ajudar o outro com eficiência. E a gente se desencontrou, amigas. O que foi um horror. A gente acabou terminando e a gente ficou 1 mês e pouquinho separados, de verdade, assim, terminados mesmo. E foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, a pior coisa que já aconteceu comigo e a melhor coisa que já aconteceu comigo. Eu vivi 5 anos com ele, o meu primeiro namorado, eu chego a dizer primeiro beijo, tudo. Eu sentia, no geral, que eu precisava ser grata por tudo aquilo que eu tava vivendo, porque eu nunca imaginei que eu viveria um relacionamento tão legal com um cara que eu queria muito, e que eu amava muito, e que me amava muito. Então eu achava que aquilo era tudo na minha vida e que todo o resto seria acrescentado, mas na verdade não. Eu não tinha mais individualidade, porque eu colocava tudo isso num pedestal. Demorou pra eu enxergar isso, amigas, mas eu enxerguei. E foi quando a gente terminou que eu percebi que eu tava colocando o nosso relacionamento, que por mais que fosse saudável, por mais que fosse legal, num lugar que ele não deveria ocupar na minha vida. E por eu ter colocado nesse lugar, culpa minha, Pedro não tinha nada a ver com isso. Eu tava passando por muitas dificuldades na minha vida pessoal também. Porque pensa, se você coloca. Se o teu relacionamento é tudo na sua vida, você não tem grandes coisas, amiga. Porque você precisa saber quem você é. E nesse momento, tudo que eu era ser namorada, entendeu? Então, quando a gente terminou, eu enfrentei o que eu acreditava ser o maior medo da minha vida. Que era ficar sem o Pedro. Eu achava que eu ia morrer. E que eu ia, sei lá, ter um treco. E que ia ser a pior coisa da minha vida. E foi por 2, 3 semanas. Até que, conforme eu via que eu não tava morrendo. E que a vida poderia continuar. E que eu deveria me conhecer mais. E eu comecei a ficar animada de viver essa nova fase. E eu fiquei muito orgulhosa de mim. De ter, tipo assim, passado pelo maior medo da minha vida. Então, isso me trouxe uma força de empoderamento que eu não sei de onde veio. Eu mudei. Acabou que a gente voltou, porque fez sentido voltar. Ele me procurou e a gente conversou bastante sobre tudo que tinha acontecido, sobre o que a gente já tinha construído de história e que a gente queria continuar construindo. E depois que a gente voltou, a gente nunca mais brigou sobre isso, sobre o nosso relacionamento. A gente nunca mais duvidou que a gente deveria estar junto ou não. Porque a gente teve o tempo pra pensar se a gente realmente queria escolher isso. Talvez antes a gente estivesse acreditando que a gente estava acomodado, sabe? Acomodado com a situação, porque era um namoro muito jovem, porque a gente já conhecia as famílias. Em algum momento, talvez a gente realmente estivesse junto por comodidade. Mas dessa vez, quando a gente voltou, a gente teve a oportunidade de não estar junto, mas a gente escolheu. Então, já não era mais, estou aqui porque, sei lá, a vida foi me levando até esse momento. Mas estou aqui porque eu quis estar aqui. Então, tudo mudou, virou uma chave na minha cabeça. E, ao mesmo tempo, aquele castelo perfeito, incrível, maravilhoso, intocável que eu tinha, eu, tipo assim, destruí ele, né, amigas? E eu comecei a olhar para o nosso relacionamento de uma maneira mais real.
mais intencional. Que assim, a gente tinha defeitos, eu tinha defeitos, ele tinha defeitos, e às vezes esses defeitos faziam com que a gente quisesse entrar em conflito, e às vezes eu fugia muito de conflito porque eu achava que conflito significava uma coisa ruim pro relacionamento, quando na verdade é muito positivo, a depender de como você lida com o conflito. Daí, as coisas andaram de verdade. Também que eu amadureci, eu senti que aquela vibe de adolescente já tinha passado, sabe? E a gente tava realmente juntos em busca dos nossos objetivos pessoais e pessoais que se juntavam e viravam objetivos de casal. Porque eu queria que ele realizasse os sonhos dele e ele também queria que eu realizasse os meus. Então a gente se encontrou nisso e depois que a gente terminou e voltou, parece que virou uma chave realmente e a gente começou a almejar aquele momento que ia chegar. Calma, vou chegar no tema do vídeo. Então, mais do que nunca, a gente tava pensando no dia que a gente ia conseguir realmente, finalmente casar e morar juntos e estar juntos. Por quê? Porque em seguida, ali um pouquinho, a gente terminou no comecinho de 2021 e voltou. Nosso relacionamento ficou mais forte, voltou mais forte e a gente tava pensando no nosso objetivo. E naquele ano, o Pedro passou na prova da AESA, né? Para vocês que querem saber, a AESA é a Escola de Sargentos do Exército. E eu passei na minha faculdade. Então, a gente conseguiu conquistar o que a gente queria e a gente estava junto. A gente não precisou estar separados para isso. Então, conquistamos o que a gente queria e daí, a partir daí, começou uma corrida absurda, porque ele falou assim, a gente vai casar assim que eu sair da escola. Eu falei, beleza, eu já tava visualizando isso e começamos a viver aqueles 2 anos intensamente. Um pouquinho antes do Pedro ir, que eu sabia que ele já ia ir, eu tava muito nervosa, muito fragilizada, amigas. Eu ia ter que namorar à distância e nada tinha me preparado pra distância, tá? Talvez o término me fez ficar mais forte pra que eu conseguisse passar por essa fase. Mas assim, mesmo assim, eu e o Pedro nos víamos todos os dias, praticamente. E se não todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana, sei lá, 4 vezes por semana. A gente passava o final de semana juntos, ele na minha casa, eu na casa dele. Era muito intenso. E a partir do momento que ele passou, eu teria que viver convivendo até ele ir embora, viver convivendo, que eu sabia que ele ia embora. E eu vim morar pra cá, pra casa dele, morar, né? Eu fiquei o máximo de tempo que eu podia morando com ele antes dele ir embora. E foram dias muito legais, porque a gente viveu um alívio, sabe? De estar correndo muito atrás do nosso e de eu ter passado na faculdade e ele ter passado na coisa. E a gente ficou, tipo, um mês e meio, 2 meses, assim, de alívio, como se fosse umas férias mentais de tudo que a gente tinha vivido até então. Porque até então, 6 anos de correria pra chegar naquele momento que era um momento que a gente ia começar a correr de novo pra chegar no casamento. Louco, gente. Meu Deus, não sei como é que eu sobrevivi. Eu sei que, assim, ele foi primeiro ano pra Blumenau e o segundo ano ele foi morar em Três Corações, Minas Gerais. Então, Blumenau ainda era perto aqui de Curitiba. Quando ele foi muito difícil, eu sofri pra caramba. Mas você acaba acostumando, sabe? Então, o primeiro ano foi esse. No final desse ano, que ele foi pra Blumenau, que foi 2023, ele me pediu em casamento. 2022, ele me pediu em casamento. E daí aqui o meu anelzinho de noivado. Foi muito bom, a gente chegava e a gente sempre tava almejando o próximo encontro, nosso próximo encontro, nosso próximo encontro. E então, eu vivi esses momentos da minha vida, fazendo a faculdade, depois eu entrei pro estágio, vislumbrando o próximo encontro, e toda vez que a gente tava junto, a gente vislumbrava aquele momento em que a gente ia estar junto, que a gente ia ter casado, que a gente ia estar com a nossa casa, com as nossas coisas, enfim, sempre focados nisso. Quando chegou o devido momento da formatura lá em Três Corações, porque, gente, foi longe, hein? É longe, a gente ficou esse ano aí, o último ano, muito longe um do outro. Ele formou e a gente voltou pra Curitiba, já tava tudo organizado. A gente voltou pra Curitiba no final de semana. No final de semana seguinte, a gente casou no civil, porque a gente queria casar. A gente tava planejando o casamento, a festa, que seria no ano seguinte. Então, assim, a gente chegou em Curitiba, a gente casou e a gente já se mudou. Gente, eu me lembro de ficar em êxtase por um mês. Depois que tudo isso aconteceu, porque foram 2 anos correndo e movimentando a minha vida pensando nisso. Quando esse momento chegou, eu lembro que a gente colocou o colchão na sala, porque a gente ainda não tinha sofá, e a gente assistiu o seriado, e ele tava do meu lado, e ele não ia embora, e a gente tava juntos finalmente, do jeito que a gente queria. Fora a guerra, gente, que foi pra ele conseguir a vaga pra voltar pra Curitiba, e ele precisava dessa vaga pra que a gente pudesse ficar juntos aqui e eu terminasse a minha faculdade. Eu fiquei ali um mês em êxtase, mas eu não tava preparada pro que viria depois. Que é, amigas, eu vou falar o que vem depois do Felizes para Sempre.
Você tá preparada? Segurei a sua cadeira pra você ver se você tá preparada pra ouvir. E o que vem depois de tudo que você almeja e daquele felizes para sempre é o tédio. É o tédio. A gente, principalmente, estava acostumado a uma vida de viagem pra lá, volta pra cá, planeja a próxima viagem, planeja uma saída diferente pra gente poder aproveitar o momento que a gente tá junto. A gente tava 100% junto toda hora, 24 horas por dia. E virou entediante. Era um tédio bom? Era, mas era tedioso. E a gente não tava acostumado a viver esse tédio de estar junto, sabe? E foi o momento em que eu nunca jamais me questionei se eu tinha feito a escolha certa. Mas que eu falei assim, nossa, o que aconteceu? É só isso? Vai ter alguma coisa depois disso? Será que vai chegar? E isso a gente ainda tava organizando o nosso casamento, tá? A festa do casamento. Mas essa sensação aí já era bem específica, assim, de nossa, que tédio. O que a gente vai fazer esse final de semana? E agora? O que a gente vai fazer hoje? Vamos cozinhar alguma coisa diferente? Sei lá. Aquele tédio mesmo. Eu acho que a gente não para pra pensar que esse momento vai chegar. Principalmente quando a gente fica muito, muito tempo almejando aquele momento. Quando o TED chegou, eu me lembro de perguntar se tinha acontecido alguma coisa comigo. Se eu tinha mudado. E mudei, com certeza. Eu acho que esse mudar de namorada pra esposa pode não parecer muita coisa, principalmente talvez pra quem já mora junto, mas existe uma chavinha que roda na cabeça, sabe? E eu comecei a me sentir muito chata. Eu comecei a me sentir uma pessoa. Será que eu tô chata e velha? O que aconteceu comigo? E, gente, eu casei com 23 anos. O que aconteceu? Será que. Mas, amigas, na verdade não tinha nada acontecido. Nada demais mudou na nossa vida. A gente apenas chegou no objetivo. E aquele objetivo foi o nosso objetivo por 10 anos, por 8 anos. Então, quando a gente chegou nesse objetivo, a gente entrou num limbo de tédio, porque, poxa, a gente buscou tanto isso, agora que a gente tá aqui, a gente aproveita, mas faz parte desse aproveitar, sentir o tédio de chegar no objetivo. E foi o momento em que eu e o Pedro mais conversamos sobre o nosso relacionamento. E assim, o pessoal pergunta, nossa, mas e depois que casa não é pior, porque você acaba conhecendo a pessoa de verdade? Eu falo pra vocês que eu não tive grandes surpresas depois que eu casei com o Pedro. Todos os defeitos que ele tinha, eu já sabia que ele tinha, só que eu tinha que viver com eles 24 horas. Não foi grande coisa, pra mim não foi um problema. Tem gente que reclama muito dessa parte, né, de casar e agora sim a convivência ficou horrível. Não, mas a nossa convivência sempre foi muito boa. Mas a gente conversou muito sobre o relacionamento e como todas essas outras coisas implicavam no nosso felizes para sempre, sabe? De que maneira que a gente conseguiria fazer esse felizes para sempre não ser tão tedioso, ou de que maneira a gente conseguiria fazer novos objetivos para que a gente tivesse novas coisas para pensar, novas corridas para correr. E depois de sentir esse tédio, a gente sentiu que a gente estava seguro para pensar nos próximos objetivos que a gente correria atrás. E dessa vez não separados cada um em algum lugar, mas sim 100% juntos, o que pode ser muito mais fácil, mas também às vezes pode ser mais difícil, a depender de como é a sua relação e de como vocês dois podem lidar com as coisas. Eu adianto pra vocês que muitas coisas foram difíceis e muitas coisas foram fáceis. Também não acredito que tem certo ou errado nisso, amigas, mas eu digo pra vocês que o que vem depois do felizes para sempre é o tédio. E quando a gente se permite viver esse tédio e viver intencionalmente, pensando o que vai ser daqui pra frente, você, além de fortalecer o seu relacionamento, podendo conversar sobre isso com o seu cônjuge, você pode pensar nos próximos objetivos que vocês querem atingir e dessa vez bem juntinhos. Eu acho que isso faz com que você viva um relacionamento mais pautado na cumplicidade, na parceria. Porque você tem essa oportunidade de conversar e aparar as arestinhas e falar assim, tá bom, agora que a gente chegou nesse aqui, vamos curtir um pouquinho o tédio e já pensar no próximo. Porque a vida adulta é assim, a gente atinge o nosso objetivo pra curtir um pouquinho ele e ter um outro objetivo mais tchan pra atingir. Uma última lembrança pra quem tá escutando aqui, pra quem tá assistindo, o relacionamento legal, saudável, que vai ser bacana pra você levar pra sua vida, pra você traçar objetivos, é aquele que ele não te apaga,
mas ele te amplia, ele faz com que o seu universo seja ampliado, ele vai fazer parte de você como uma coisa a mais, uma coisa que vai transbordar, e não vai te cortar pra te colocar dentro de uma caixinha, tá? Não se esquece disso. Enfim, eu acho que quando o romantismo passou dos meus 17 para 18 anos, eu caí numa fase mais madura do relacionamento, quando a gente tinha 3 anos de relacionamento. Mas quando o romantismo dessa outra fase nossa chegou ao fim, que foi aquele romantismo dos 2 anos à distância, pode parecer que não, mas foram anos muito românticos que a gente viveu intensidades emocionais muito grandes. Quando isso tudo acabou, a gente chegou a um momento em que a gente ficou entediado. Queria que você me contasse aqui embaixo qual foi a maior coisa que você descobriu depois que acabou essa fase anestesiada do romantismo. Coloca aqui, porque eu acho que no final das contas, quando a gente fala de relacionamento, é praticamente impossível existir uma experiência que é vivida unicamente. Eu sei que a gente sempre vai se identificar bastante. É isso, pessoal. Curte e comenta esse vídeo. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Esse foi um vídeo falando sobre relacionamento, posso fazer um vídeo específico contando só a nossa história, posso fazer um vídeo específico só sobre outras coisas, vem aí vlogs também, em que eu vou estar junto com o Pedro, então eu espero que vocês curtam bastante e comentem pra gente render esse assunto, que eu acho que tem muita coisa pra falar ainda. É isso, gente. Beijo!